Olá, tudo bem com você? Eu sou o Denis Boquete da Arcos Palmilhas. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre o exame de baropodometria. Vamos começar pela definição? Baro, pressão, podo, pé e metria, mensuração. Ou seja, mensuração das pressões nos pés. Antes de eu iniciar aqui as nossas imagens, nosso conhecimento geral, para quem que é esse tipo de exame? Quais são as indicações? Para você que tem dores nos pés, dores nos joelhos, quadril, postura de uma maneira geral, na coluna, né? Então esse exame aqui nos traz toda uma informação, não só dos pés, mas também em relação a toda a postura. Trabalhamos com ele na desconfiguração, naquela questão toda postural, tá bom? Eu separei para vocês aqui o início do exame. Então, qual que é o nosso início com esse paciente? Exame estático. Ou seja, o paciente entrou na plataforma de exame, vamos analisar. Olha lá, a primeira coisa que a gente analisa no exame. O pé direito, o pé esquerdo, né? Os seus contornos, esse pé está bem contornado, está bem organizado, tem muita simetria, ou seja, muita diferença entre o pé direito tocando ao solo em relação ao pé esquerdo, né? Depois o que a gente pode reparar de antemão são as cores, por exemplo, azul clarinho, uma cor mais leve, passando pelo amarelo, depois vem o verde, depois o vermelho. Então são as configurações mostrando para você já o aumento das pressões naquele local determinado, né? E aí nós vamos para iniciar uma parte mais importante do nosso exame, que são o alinhamento do nosso quadril. Ou seja, nós estamos falando que o exame de baropodometria não é só para o pé, é para a postura. Então a chave de postura é o nosso quadril. Então a primeira coisa que a gente vai olhar, essas três bolinhas alinhadas que vocês estão vendo no nosso exame são representativas. A bolinha do lado direito é o quadril do lado direito, a bolinha do lado esquerdo representando o quadril do lado esquerdo e o centro de gravidade representado por essa bolinha central. Tá? Então o que nós vamos analisar ali? Tem uma rotação de quadril, ou seja, a bolinha do lado esquerdo, podemos reparar aqui nesse exemplo que eu separei, que está um pouquinho acima do que a bolinha lá do lado direito, ou seja, esse quadril está um pouquinho desalinhado nesse nosso exemplo. Claro que esse daqui ainda é um desalinhamento bem sutil, temos desorganizações muito maiores de quadril que nós vamos passar ao longo desse vídeo para vocês também conhecer. Outra coisa, podemos reparar no pé esquerdo uma pressão vermelha lá na frente dos pés, na região dos ossos mais anteriores, mais perto dos dedos, né? Já simbolizando que esse paciente tem uma pressão maior naquela parte dos pés, na região anterior. Repare que no pé direito está em verde, em azul, está mais leve. Então, a maior pressão que esse paciente está colocando nos seus pés é naquela porção esquerda anterior. E aí tem um monte de coisa que nós vamos passar para vocês agora, que ele é muito rico, que vai colocando para a gente um monte de informação. Por exemplo, a descarga de peso da perna esquerda, nesse exemplo que nós estamos dando aqui nesse exame, 52%. Na perna direita, 48%. O correto aqui é a gente ter 50% ou pequena coisa de desalinhamento entre uma perna e outra, como 51 para 49, por exemplo, seria dentro do normal ainda aceitável. Uma outra coisa importante que a gente já analisa, uma oscilação, uma descarga de peso para frente, que é a maioria das pessoas que apresenta aqui em nossa clínica. Por exemplo aqui, 64% de carga nesse exemplo, o paciente tendendo a cair para frente e 36% para trás. O que nós queremos, qual que é o alinhamento melhor aqui? Que seria 60% para trás e só 40% para frente. Então nós temos um desalinhamento aqui, podemos ver nesse exemplo, de 64%, ou seja, está caindo muito para frente, que é a maioria das pessoas, né? A gente tem uma postura sempre tendendo a ir anterior ao invés de ir posterior, tá? De ir para trás. Vamos passar aqui para uma outra análise do nosso exame, a análise 3D estática, ou seja, nós estamos analisando agora aqui é o mesmo exame do primeiro, tá, pessoal? Veja bem agora, nós estamos olhando a planta do pé, tá, por baixo. Então podemos ver claramente aqui aquela pressão, agora olhando pela 3D, uma pressão anterior no pé esquerdo bem grande. Olha lá o desnível, olha o tamanho do volume
do desalinhamento na região anterior dos pés. Esse volume, claro que em menor escala, nós queremos nos calcanhares, em ambos os calcanhares. E aí teria os 50% de carga em cada perna que a gente tanto busca, né? Então aqui mostra pra gente um desalinhamento importante, a pessoa está com descarga de peso bastante anterior, tá bom? Vamos para uma próxima análise que também compete a esse exame, que é a análise dinâmica, ou seja, vamos falar para o paciente, ele vem fazendo uma fase da marcha em cima da plataforma, né? Ele vai dar um passo em cima da plataforma, primeiro com o pé direito, depois com o pé esquerdo. Nós vamos juntar essa análise e ver na dinâmica, na marcha, qual que é a descompensação que está ocorrendo. De repente tem tudo a ver com a dor dele, né? Ele pisa muito para dentro, depois que toca os calcanhares, pisa muito para fora, ele descarrega o peso mais central, então essa parte dinâmica serve para a gente analisar esse ponto. A dinâmica também oferece a imagem 3D, que é a imagem também pela planta do pé. Podemos analisar aqui nesse exemplo, olha lá como é que o paciente com o pé esquerdo, ele ao tocar o solo, ele já tombou muito mais para dentro com o calcanhar do que ele pronou mais o seu pé. Ele veio com o pé mais para dentro e, consequentemente, até na fase da impulsão, ou seja, lá na frente dos dedos, também continuou tendendo mais o pé em pronação, para dentro, tá? No pé direito a mesma coisa, ele também tem a mesma análise, colocando o pé mais internamente, tá bom? Vamos passar por uma próxima parte do nosso exame aqui, que é o posturológico, ou seja, quais são os desequilíbrios que essa pessoa tem na plataforma que pode passar uma informação importante para a gente, para que seja configurada essa palmilha melhor possível. Vamos colocar um aspecto bem importante no idoso, por exemplo. O idoso, sempre a nossa preocupação maior é trazer um alinhamento melhor, um equilíbrio melhor para essa pessoa. O desequilíbrio, seja ele por uma perna mais curta ou por uma desconfiguração da própria postura, tendendo essa pessoa a desorientar mais de um lado para o outro, para frente, para trás. Então o exame nessa fase mostra para a gente justamente isso. Então a primeira parte que a gente analisa aqui é a oscilação látero-lateral, ou seja, desorientação da postura da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, tanto dos pés como da postura de uma maneira geral. A gente pode até segmentar nesse exame, tá? E outra parte é a oscilação antero-posterior, ou seja, a pessoa tendendo para frente e para trás, essa desorganização de postura. Como eu já falei, a maioria das pessoas tende a apresentar um problema de queda mais anterior do que posterior. Então nós vamos achar mais essa desconfiguração nesse tipo de exame. É muito importante para o idoso, é muito importante para o atleta, para todo mundo, de uma maneira geral, é analisado essa parte do exame de uma maneira bem minuciosa. Eu vou passar para vocês aqui, pessoal, nessa outra imagem, um exemplo de uma rotação de quadril, aquele desalinhamento de quadril mais importante agora, para vocês acompanharem aqui como é que desconfigura esse quadril, né, de uma maneira mais importante. Então, repare a bolinha esquerda como está lá na frente dos pés, né, apresentando uma rotação muito grande, e a bolinha direita, representada pelo quadril direito, abaixo da linha tracejada. Olha como tem uma distorção enorme. Essa questão aqui é uma questão de perna curta, uma postura desorientada de uma maneira bem importante. Então tudo isso vem a nos orientar, essa parte do exame, para que seja colocado na palmilha o corretor correto e buscar o melhor alinhamento possível. Essa próxima imagem aqui, pessoal, para a gente conhecer um pouquinho do pé plano. Olha como que fica configurado o pé plano nessa imagem. Você repara que não tem aquela curvinha natural do pé. Os dois pés aí estão representados ali no exame com uma porção bem plana, totalmente alinhado ao solo. E isso não é legal. Nós queremos aquela curvinha natural dos pés, tá? Então vai apresentar dessa forma o pé plano no nosso exame de baropodometria. Uma outra parte do nosso exemplo aqui, da nossa imagem agora, o pé cavo. O que é um pé cavo aumentado a sua proporção? Você repara que nós queremos a curvinha do pé, como no pé plano lá, está manchado o pé inteiro. Nessa parte aqui nem toca o solo, a parte anterior e a parte posterior está isolada. Então não faz aquela curva natural com o seu contorno contínuo.
foi interrompido a ligação ao solo, tá bom? Então é isso que é a característica mais do pé cavo. Vamos passar para a nossa próxima imagem, que é o pé pronado, ou seja, aquele pé, pessoal, que tem o pé mais interno, o pé para dentro, né? Repare que o vermelho, a porção de maior pressão, ela está na parte interna desse nosso desenho, tá? Mostrando que a pessoa desaba, desorienta o pé mais para dentro. A próxima imagem aqui, pé supinado, ou seja, aquele pé que é aberto, pé para fora. Repare que agora a nossa parte vermelha, a nossa pressão maior, está na parte lateral dos pés, tanto nos calcanhares como lá na frente, principalmente mostrando nesse exemplo nosso. Tá bom? Então ele está desorientando, pisando mais para fora. Esse é o pé supinado. Olha só, para você que tem um problema de dores lá na região anterior do pé, tá? Que é muito comum e a gente pega todo dia no consultório. Metatarsalgia, ou seja, aquela pressão, pessoal, que tem maior na parte anterior dos ossos do nosso pé. Olha lá, voltando à coloração, olha como o pé esquerdo tem uma mancha vermelha grande, contínua lá na frente. Tá? Não que o pé direito também esteja tanto em alívio, não está. Ele também tem uma parte verde, uma porção do xizinho que a gente pode reparar com o símbolo do X pretinho ali na região, mostrando pra gente que aquele pé tem uma chance maior de estar ocorrendo a metatarsalgia, a inflamação na região anterior dos pés, tá bom? E a metatarsalgia, ela tem uma fase inicial e ela tem uma piora ao longo do tempo. Então nós temos que tratar, temos que tirar essa pressão anterior dos pés. Não podemos deixar desalinhado essa pressão anterior por muito tempo, porque causa outros problemas relacionados a esse tipo de postura. Pegando a nossa sequência aqui, pessoal, do exame, é um exemplo para vocês aqui de uma diferença real de membro, ou seja, uma pessoa que foi acidentada, né? Ou uma diferença talvez de nascença. Repare lá que o pé esquerdo toca ao solo inteiro, né? Nós temos uma porção toda certinha do pé esquerdo. E olha lá o nosso pé direito. Repare como que é. Aparece bem o dedão e só a porção anterior dos ossos do pé. Não aparece mais nada. Ou seja, aquela parte toda posterior dos nossos pés ali, eles estão fora de contato ao solo. A nossa parte esquerda, a nossa perna esquerda tem muito mais o comando, né, de postura do que o pé direito. O pé direito só encosta na região anterior. Então esse exemplo aqui é o exemplo mais perto aí um exemplo real da diferença de membro, tá? Seja ele acidental, como eu falei, ou de nascença. Olha lá as bolinhas como é que estão desalinhadas, a rotação do quadril como é que apresenta nesse caso. A direita lá em cima, né? E a esquerda bem abaixo ali da linha tracejada. Uma desconfiguração bem importante, causando dor lombar, causando uma série de problemas de coluna e postura. Tá bom? Pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Visite o nosso site, lá vai ter um campinho destinado para você colocar seu e-mail, receber em primeira mão os nossos vídeos mais novos aí. Curta lá a nossa página, a nossa fanpage lá no Facebook também, tá? No YouTube, vai lá e se inscreve no nosso canal para você receber em primeira mão também os nossos vídeos. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.